Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã. Amém. Nós nos reunimos para adorar o Senhor e neste momento nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho. Eu quero convidá-los para que juntos abramos a palavra de Deus em outro salmo. O salmo de hoje nós vamos ver é o salmo de número 2. Livro dos Salmos, salmo de número 2. Presta atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Oremos. Senhor, nós suplicamos a tua graça mais uma vez sobre nós, pois é aqui, Senhor, reunidos em Teu nome neste santo dia, que Tu renovas o Teu pacto conosco, que fazes novas todas as coisas, e nos lembras, ó Senhor, que porque estamos em Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor, nós somos nova criação. Assim, Senhor, suplicamos a Tua bênção, pois somos, Senhor, tão necessitados, tão limitados, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção para que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, lugar especial. Possamos guardá-la em nosso coração, e esta é a nossa oração, Senhor, igualmente a do salmista, para que não pequemos contra Ti. Edifica, Senhor, a Tua igreja, desafia o Teu povo nesta manhã, conforta e consola aos corações, e dá-nos sempre, Senhor, a direção certa, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É em nome dele que oramos. Amém. O cetro de ferro é o tema que nós vamos dar ao sermão desta manhã. E é sugestivo porque o próprio Salmo de número 2 fala sobre este cetro de ferro no versículo de número 9. O Salmo de hoje, ele nos apresenta uma maravilhosa profecia acerca do reinado do Messias prometido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A profecia não se refere ao reinado de Deus em sua soberania, que é o resultado necessário do relacionamento do Criador com o mundo por ele criado, mas a um reinado que resulta de seu decreto soberano, o reinado do mediador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma grande e importante mensagem no Salmo de hoje. Foi por decreto soberano de Deus que um rei foi estabelecido sobre todas as nações. Foi por conta de um decreto soberano de Deus que a ordem que foi dada ao seu povo é que destemida e ousadamente proclame esta verdade para o mundo. Foi por decreto soberano de Deus que ele já estabeleceu um rei sobre o seu santo monte Sião, e quer os homens aceitem ou não, se submetam ou não, isso já está estabelecido. Então, em outras palavras, o Salmo de número 2 nos ensina que Deus governa o mundo, e porque Ele governa o mundo, Ele faz isso de forma maravilhosamente redentora, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós acabamos de ler o Salmo, e ele começa refletindo
aquilo que os homens eles fazem quando reagem à mensagem do Evangelho ou à proclamação da santa lei de Deus. Boa parte dos estudiosos reformados do Antigo Testamento, e até alguns que não são, porém são estudiosos conservadores do Antigo Testamento, eles têm a mesma percepção. E, na verdade, até mesmo aqueles que não são cristãos, mas os rabinos judeus, ao estudarem o Antigo Testamento, eles compreendem, assim como nós, cristãos, conservadores ou reformados, que os 2 primeiros salmos do inário que Deus entregou para o seu povo, ele forma uma maravilhosa introdução. Dr. Palmer Robertson trabalha muito bem isso quando, em sua obra sobre o fluxo dos salmos, ele diz que, a partir dos salmos 1 e 2, nós vamos encontrar sempre nos outros salmos ou uma mensagem a respeito da lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, e nós encontramos isso no Salmo de número 1, ou uma mensagem a respeito do Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo, que é o que nós encontramos no Salmo de número 2. Então, os Salmos 1 e 2, eles formam esta maravilhosa introdução e estrutura ou fundamento para que a igreja compreenda os demais salmos da Bíblia. Por exemplo, à medida em que nós vamos seguindo, ou nós vamos perceber a figura de Davi como um tipo de Cristo, sofrendo ameaças injustas e calúnias de seus inimigos, e ele aponta para Cristo, ou nós vamos perceber em outros salmos uma descrição a respeito da lei de Deus, como o Salmo de número 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quando nós olhamos para o Salmo de número 2, é importante perceber o seguinte, que como cristãos, vivendo na nova dispensação do pacto, significa, entre outras coisas, ao estudarmos o Salmo de número 2, que nós devemos fazer o mesmo que buscamos aprender ontem à noite. Nós devemos procurar o que o Novo Testamento nos ensina a respeito do ensino do Antigo Testamento. E mais uma vez nós nos deparamos com esse desafio aqui. O nosso método para aprender o significado do Salmo de hoje é prestar muita atenção ao que o Novo Testamento fala sobre ele. O que o Novo Testamento diz a respeito do Salmo 2? Quais são as referências, quais são os pontos de ancoragem para a gente entender e compreender a sua aplicação para os dias atuais? Então vamos olhar para o Salmo e vamos tentar perceber algumas coisas. Primeiro, vamos tentar entender por que a perplexidade do salmista quando inicia o Salmo 2. Lembrem-se, se os Salmos 1 e 2 formam a maravilhosa conclusão, ou introdução, melhor falando, a todo o saltério, olhem para como se encerra o Salmo 1. Verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, por isso nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A perplexidade do salmista, então, quando ele inicia o Salmo 2, é a seguinte: se bem-aventurado ou verdadeiramente feliz é o homem que não anda segundo o conselho daqueles que se rebelaram contra Deus. Se bem-aventurado ou verdadeiramente feliz é aquele que não se detém no caminho destes homens e nem se assenta na roda deles. Por que razão as nações se enfurecem contra o Senhor? Se o prazer dos homens, dos governantes, de todo o povo deveria estar na lei do Senhor, pois este é o caminho da verdadeira felicidade. Então, a perplexidade do salmista não é somente porque as nações que não temem a Deus agem assim, mas porque também os príncipes conspiravam contra o seu Senhor e contra o seu ungido. Então a pergunta de perplexidade no versículo 1, ela é interessante. Veja, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Uma vez que está claro para o homem quem é o Senhor e por decreto soberano quem é o Cristo sobre as nações. E aí, mais uma vez, tentando buscar os pontos de ancoragem e indo para as páginas do Novo Testamento, nós vamos entender a aplicação real do Salmo 2 para a nossa geração. Por favor, marquem o Salmo 2 e abram comigo em Atos capítulo 4.
Lá nós somos informados que os 2 primeiros versículos do Salmo 2 são uma profecia a respeito do Messias. Então, de forma clara e direta, eu repito aos irmãos mais uma vez nesta manhã o que disse ontem à noite. Os estudiosos, eles teimam em levantar questões que já foram esclarecidas pela própria Bíblia. Eu lembro que no meu tempo de seminário havia uma grande discussão sobre quem escreveu o Salmo 2 ou sobre quem o Salmo 2 fazia referência. Atos 4, a partir do versículo 24, já nos respondia isso. Nós não precisávamos gastar tanto tempo com discussões sem sentido. Veja, a partir do verso 23, quando Pedro e João são soltos pelos religiosos de seu tempo, e a causa do aprisionamento deles foi porque eles pregavam o evangelho da graça de Jesus, os irmãos então foram procurados por eles. Verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram ameaçados para que não pregassem mais a respeito de Jesus Cristo. Mas quando a igreja ouve isto, observem, verso 24, ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Primeiro reconhecimento, decreto soberano de Deus, governando todas as coisas. A igreja ora assim, como nós oramos hoje na liturgia da manhã. É o Deus que nos criou, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que nos formou, é o Deus que sustenta todas as coisas. A igreja ora assim por séculos, com base no ensino da palavra de Deus. Eles então dizem que o Senhor é o soberano de tudo e de todos, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles ainda reconhecem a autoria do Salmo 2, já está respondida para a igreja. Foi Davi quem compôs o Salmo 2, que disseste por intermédio do Espírito Santo, versículo 25, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E eles então citam nesta oração o Salmo. Por que se enfurecem, ou por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aprendemos então, com o Novo Testamento, que o autor do Salmo 2 foi o rei Davi, ponto. Além disso, vemos nele a base para dizer que o assassinato do nosso Redentor foi predestinado por Deus. Deus usou a maldade dos homens para salvar o seu povo eleito. Deus não retirou a responsabilidade deles, mas Deus fez com que o seu povo lembrasse que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. É importante, irmãos, lembrar disso, porque este é um dos pontos de ancoragem maravilhosos que encontramos no Salmo de número 2, mas existe outro. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, vamos para o capítulo 13 agora, por favor. No capítulo 13, nós vamos ver outra referência maravilhosa a este salmo. Na verdade, este, juntamente com o Salmo 8, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Quando você lê o versículo 7 do Salmo 2, você encontra o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui você tem uma segunda profecia. Muitos acreditam que esta palavra aqui se refere à eterna geração do Filho de Deus, o unigênito do Pai.
Mas, mais uma vez, lembrem-se, o ponto de referência ou ancoragem no Novo Testamento vai nos falar que esta é uma profecia acerca da ressurreição de Cristo. Atos 13, versículo 33, por favor. Eu vou ler a partir do versículo de número 30. Você tem aqui a pregação de Paulo em Antioquia. Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Este versículo, observem, é citado em 2 outros lugares. Você vai vê-lo, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, onde, naquela passagem, o autor revela a supremacia de Cristo sobre os anjos. Em Hebreus 5, por exemplo, você tem a citação descrevendo Cristo entrando em seu ofício como o sumo sacerdote, perfeito sacerdote das nossas almas. E colocando todos esses versículos juntos, irmãos, o que é que nós descobrimos? Que na ressurreição, Cristo é gerado dentre os mortos. Entra em sua obra sumo sacerdotal e é feito maior do que os anjos. O Salmo 2 já profetizava sobre tudo isso a respeito daquele que por decreto soberano foi instituído rei sobre todas as nações. E aí depois você tem uma referência sobre a vara de ferro, do versículo de número 9. Com vara de ferro os regerás. Veja, o livro do Apocalipse fala sobre isso pelo menos 3 vezes. Vamos para Apocalipse 19 agora. Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 15, você tem uma referência preciosa sobre o Salmo 2 e a sua aplicação direta a Jesus Cristo. Eu vou ler a partir do versículo 11. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E agora, versículos 15 e 16. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Notem, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse então nos ensina, capítulo 19, que o governo de Cristo sobre as nações é visto, é percebido em sua santa ira, e com vara de ferro ou cetro de ferro ele as conduzirá. Apocalipse 12 se refere também ao governo de Cristo sobre as nações. Vejam também comigo, Apocalipse 12, versículo 5, precisamente falando. Nasceu-lhe, pois, um varão, 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E, por fim, Apocalipse 2, versículos 26 e 27. São referências claras, diretas,
a respeito de quem é o rei dos reis mencionado por Davi no Salmo 2. Ao vencedor, Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Como vimos ontem no Salmo 8, Cristo é a cabeça, a sua igreja é o seu corpo, a sua igreja é os seus pés. O capítulo 2 então ensina a igreja em Tiatira e ao seu pastor, e também em sua conclusão às igrejas, porque quem tem ouvidos deveria ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que Cristo governa as nações por meio de seus santos servos. Deus nos fez, diz a Escritura, reis e sacerdotes sobre a terra, para que governássemos sob o seu governo as nações. Aquilo que Adão perdeu no Éden, Cristo, o segundo e perfeito Adão, restauraria, e a sua igreja não poderia esquecer deste princípio, e deveria aplicar o seu ensino, não deveria esquecê-lo jamais. Então, irmãos, quais são as implicações práticas do Salmo 2? Veja, são 12 versículos, podemos voltar para lá. Nos 12 versículos do Salmo 2, nós já sabemos o que os versos 1 e 2, eles tratam. Eles falam sobre a crucificação. Eles falam da revolta dos homens contra o Senhor e contra o seu Cristo. A perplexidade do salmista Davi é porque ele já estava experimentando desta rebeldia em seus dias, do enfurecimento dos homens, porque ele era o ungido de Deus, mas ele sofria ameaças, injúrias e perseguições. Mas veja, ele não compõe este salmo para falar simplesmente de si mesmo, mas o Senhor lhe dá uma profecia sobre algo maior. O que o verso 7 fala sobre a ressurreição, o que o verso 9 trata sobre o reinado de Cristo através de sua palavra na igreja, são verdades claras que nós podemos observar hoje pela manhã. E então, o que é que nós podemos aprender com o desenvolvimento do Salmo 2, com o restante do Salmo 2, por assim dizer? Se nós já temos esses pontos bem fixados através das citações autorizadas do Novo Testamento, isso nos oferece condições para ver o que o restante do Salmo significa para a gente. Veja, é importante, irmãos, entender a mensagem do Salmo. É importante compreender, eu diria, esse cenário e porque o Senhor entregou para o seu povo, como nós vimos ontem, não é apenas para ter conhecimento histórico-teológico, não é apenas para saber o seu significado dentro da poesia hebraica ou da poética hebraica, mas é para melhor cantá-lo em louvor a Deus. E lembrem-se, Deus não derrubou as muralhas de Jericó através de armas, mas por meio do canto bravo, vibrante e de batalha do povo de Deus. E quando a igreja de Cristo recuperar o sentido da adoração, perceberá o que nós fazemos juntos todo dia do Senhor. Os governantes continuam a se rebelar. Os homens continuam a aprovar leis injustas, contrárias à palavra de Deus. Enquanto isso, a igreja canta: o Senhor ri de todos eles, porque em seu soberano decreto, ele já estabeleceu um rei, e nada mudará isso. Nada mudará isso. Nenhuma tentativa fará com que esse Senhor soberano seja destronado. Então, quando você olha comigo, entrando no Salmo 2, veja a linguagem do verso 3. O verso 3, então, mostra a reação desses reis da terra se levantando, dos príncipes conspirando contra Javé e contra o seu Messias. Rompamos os seus laços, diz o versículo 3, e sacudamos de nós as suas algemas. É uma referência ao ressentimento das nações, porque se recusam a trabalhar sob o jugo do Senhor Jesus Cristo, não obstante o Redentor ter dito: o meu jugo é suave,
O meu fardo é leve. Percebam, os homens rejeitam isso. Eles ficam enfurecidos com esta verdade. E então, nós nos deparamos com a reação do Senhor. Os homens se recusam a servi-lo. No verso 4, o que lemos: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Os irmãos sabem que desde o tempo em que, por exemplo, em uma nação tão forte e abençoada como a América, os governantes aprovaram leis que regularizariam o aborto e o assassinato de milhares de crianças, eles não saberiam que os defensores de tal prática não continuariam a gerar filhos e filhas, assim como os cristãos nunca pararam de fazer naquela nação. E ainda que você perceba, sim, de fato, um grande enfraquecimento em muitas regiões, o Evangelho nunca deixou de prosperar ali. Ainda hoje, a maior quantidade de missionários é enviada daquele país para o mundo. Ainda hoje, aquela nação é a que mais adota crianças de nações pobres para criá-las como se fossem seus filhos. A pergunta é simples, irmãos. Os homens tentam de todas as formas destruir aquilo que Deus projetou para a sua glória. Mas no final das contas, quem é que vai exercer domínio se cumprir aquilo que Deus determinou? Quem promove futuras gerações por meio da geração de filhos, ou aqueles que não fazem isso? A matemática, ela é muito clara e lógica, porque o Senhor a criou. Nenhuma nação, ela é dominada por força que não seja jovem. Nós vamos falar um pouco disso logo mais na escola dominical, mas me permito adiantar apenas um pouco essa ideia claramente bíblica. Não é sem sentido que o reino de trevas sempre tenta destruir futuras gerações, a força jovem, a energia que pode se levantar e lutar. A questão é básica. O que pode acontecer, e nós podemos nos admirar no futuro, de nações que se esquecem de Deus. Duas coisas. Uma delas, o juízo de Deus cair de forma forte e pesada contra esses homens, de modo a extinguir reinos, como ele já fez na história, ou ele restaurar de forma gloriosa um povo atendendo a súplica e a oração de seus servos. Então, o verso 4 nos mostra que chegamos aqui ao riso de Deus, e eu gostaria que considerássemos duas verdades aqui com base nisso. A primeira delas: se o riso de Deus pode realizar coisas tão grandes e terríveis, e é o que diz Davi no Salmo 2, como então será no dia da sua ira? Na sua ira, a seu tempo, verso 5, lhes há de falar, e no seu furor os consumirá. Segundo lugar, quem poderia ter pensado nisso? O riso divino. Quem poderia ter pensado nisso? O verso 4 se cumprindo naquele dia, quando o sol escureceu ao meio-dia. Quando os discípulos se dispersaram com medo dos judeus. Quando o nosso Senhor, achando-se angustiado, estava sendo cuspido, surrado, uma coroa, coroado de espinhos, despido. Quem poderia imaginar o riso divino quando o sinédrio exultava com tudo aquilo? Quando o povo disse: nós queremos um criminoso e queremos que este homem seja morto, crucificado. Ele foi entregue nas mãos de Pilatos. Quem poderia imaginar o riso divino, irmãos? Com Satanás triunfante, com Pedro miserável, com Judas em desespero, com uma mãe em lágrimas, vendo o seu filho na cruz. E ainda assim, observem que no verso 5,
Por mais que os homens estivessem furiosos e rebeldes, o Senhor faria tudo aquilo que determinou na eternidade. A sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que diz o verso 6, irmãos? Diz que apesar de planos tão terríveis e lamentáveis da parte dos homens, príncipes, governantes da terra, pagãos e também judeus, tudo já estava determinado e o Senhor estabeleceria seu rei em Sião. Por mais que eles detestassem a ideia, por mais que eles resistissem a ela, nada iria mudar. Meus irmãos, este salmo ele é tão precioso para nós, que ele nos ensina algo que, como crentes em Cristo, jamais deveríamos esquecer. O nosso Senhor não muda. A sua palavra permanece fiel. O Senhor Jesus Cristo continua reinando. E veja, chegamos no versículo de número 8, e após a crucificação, logo após a ressurreição, o Deus Todo-Poderoso estende um convite ao seu Filho, Jesus Cristo, e Ele o convida a apenas pedir. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. A pergunta é: o que pertence a Jesus Cristo hoje? A pergunta é: que nação existe que não seja sua por posse e direito atual? Você poderia me dizer uma? Existe alguém que Ele, o Senhor, não reivindique como sendo seu? Ele se recusou a pedir. Lembre-se, o cetro de ferro, verso 9, se estende sobre todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Por isso Apocalipse encerra falando sobre isso. Por isso, a grande missão da igreja era, em obediência ao comissionamento de Cristo, fazer discípulos não apenas do Ocidente ou do Oriente, mas de todas as nações. E aí nós chegamos, irmãos, à conclusão maravilhosa do Salmo 2, versos 10 a 12. Observem: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você tem então aqui uma conclusão do Salmo 2 que nos leva a entender que você tem uma maravilhosa introdução. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 2 se encerra: bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Vemos que o Senhor já recebeu a sua herança. O que foi profetizado se cumpriu no tempo e no espaço, quando na plenitude dos tempos, Cristo Jesus veio ao mundo. Gálatas 4, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O assunto está resolvido. A questão não está sendo apresentada às Nações Unidas para consideração, e a igreja não pode engolir isso. O reinado de Cristo foi estabelecido, e as nações que se opõem a isso perturbam os decretos de Deus, tanto quanto os cães que latem para a lua a perturbam também. Nós não podemos perder isso de vista. Os homens, por mais terríveis que sejam, por mais sujos que sejam, em sua rebelião contra Cristo, não mudarão absolutamente nada. É isso, de fato, o que o Salmo 2 nos lembra. É por essa razão, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, diz a Escritura, reina redentoramente em toda a terra. Mas enquanto a nossa percepção a respeito do nosso chamado e missão for fraco, jamais veremos isso. Esqueceremos o legado dos nossos pais,
Esqueceremos, como vimos ontem, o que os moveu a proclamar o Evangelho sobre as nações ou para as nações. Começaremos a perceber a razão por que continuamos enfraquecidos, porque nós temos esquecido que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo desejava ir a Roma e ele sabia que ali era a sede, o centro de um dos maiores impérios já conhecidos no mundo, mas ele não tinha medo dos seus exércitos. Ele não tinha medo de suas legiões, ele não tinha medo da forma como o exército romano passava e estabelecia a sua paz, destruindo e queimando tudo, porque ele sabia que só o Evangelho de Cristo salva. E foi o que aconteceu na história. E aqui, meus irmãos, lembrem-se, como cristãos, nós somos chamados a crer no que o Senhor declarou a respeito disso, mas se nós não confiamos nisso, nós não faremos nada. O Ocidente cada vez mais está mostrando onde estão os seus santuários e templos. Os prédios comerciais imensos, enquanto as igrejas são verdadeiros caixões, coisas horríveis, onde não se há mais beleza, o destaque que lembrava que pela beleza o Senhor sempre fala, mas também pela feiura Satanás diz alguma coisa. Nós nos enclausuramos, quando na verdade deveríamos cada dia mais e mais proclamar a verdade do Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas realizações, com as nossas vocações, com o domínio que Cristo nos mandou estabelecer por meio da pregação do Evangelho. É assim que Ele governou nações e é assim que Ele irá reconquistá-las para si no fim de tudo. Aquele que confia na palavra de Cristo, concluo, será sempre abençoado. Deus falou sobre este assunto glorioso e eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, somos ou não abençoados em poder ouvir isto nesta manhã? Nós cremos em Cristo? Essa é a grande pergunta para a nossa alma. Nós cremos que Jesus Cristo reina desde o rio até os confins da terra, porque nenhum rei em Israel recebeu a extremidade da terra por sua posse, nem Salomão, em toda a sua glória. Mas o seu descendente perfeito, sim. Cristo estabeleceria uma nação e reino maior do que todos os impérios e reinos deste mundo. Qual rio? Sobre o qual rio Cristo reina? Isso não importa. Do Tâmisa ao Hudson, do Nilo ao Ganges, do Reno ao Mississippi, do Potomac ao Amazonas, o nome do Senhor será louvado e sacrifícios puros serão a Ele oferecidos, como fruto de lábios que professam o seu nome em todas as nações. Porque Ele mesmo disse para nós em Mateus 28, jamais esqueçam, cumprimento do Salmo 2, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. E é com base nessa palavra, irmãos, que nós devemos viver e entender o significado do que ele disse, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja segurando o avanço do reino de trevas, ou a igreja fazendo todo o esforço para que o reino de trevas não adentre em seu castelo. Mas a ideia é contrária. É a igreja avançando de maneira tal que o reino de trevas não suportará quando o povo de Deus crer e confiar de uma vez por todas no que diz a mensagem do Salmo 2. Vamos orar. Aplica, Senhor, a Tua palavra nesta manhã ao nosso coração. Ela nos desafia, ela nos anima quando nos reunimos neste dia
E este dia é significativo para nós porque ele celebra tudo o que acabamos de ouvir. Como sempre cantamos juntos, Cristo venceu, liberta está a minha alma. E nós hoje podemos nos regozijar na divina paz que Cristo nos deu e que o mundo jamais poderia nos dar. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã, desafiando a Tua igreja a permanecer firme e entendendo que sempre que entramos para Te adorar, nós depois somos abençoados por Cristo e enviados por Ele para cumprir a grande comissão, para servi-lo. Como príncipes, princesas, reis e sacerdotes sobre a terra, como o corpo, os pés do cabeça da igreja que é Cristo, dá-nos a graça, ó Senhor, de cumprirmos o nosso chamado e vocação, e fazermos a cada dia, pela proclamação do Teu Santo Evangelho, o nome de Cristo conhecido e amado por todas as nações. Em nome de Jesus oramos. Amém.